prazer, eu sou a Adriele, da equipe de comunicação interna aqui do Brasil. E hoje eu tenho o prazer de conversar com uma supervisora de São Paulo que, de uma forma muito simples e sem intuito nenhum de tomar a proporção que tomou, criou uma solução muito simples para ensinar a equipe dela a crescer profissionalmente. Eu tô falando do programa Supervisor por um Dia, que foi criado pela Priscila de Souza, que é supervisora em São Paulo e que tomou uma proporção grande, que gerou um impacto muito positivo, não só dentro da Atento, mas também nas redes sociais, com um post da Thalita Guirotto, que é a operadora da Priscila. Vamos conversar então com as duas. Bom dia, Priscila, e bom dia, Thalita. Bom dia. Antes de eu começar, eu falei direitinho o seu nome, Thalita? Falou Ah, assim. então tá bom. Eu quero começar perguntando pra Priscila. Priscila, como que você pensou em fazer essa ação, assim, esse programa? De onde que saiu essa ideia? Bom, a minha inspiração surgiu quando exatamente eu era operadora, quando eu estive no lugar da Thalita. Eu sempre tive líderes, né? Sempre fui muito parceira, muito parcial com os meus colegas de trabalho, sempre tive um bom relacionamento com o meu líder, né? Sempre entendi o porquê da cobrança dele, o porquê que ele estava falando daquela maneira, só que eu nunca entendi porque tem que fazer isso para gerar isso. E eu sempre me perguntei, nossa, isso com meus colegas de trabalho em si, né? Que sentava comigo na PA. Nossa, mas por que que a gente está sendo cobrado e a gente não sabe o porquê que a gente está sendo cobrado? Então, isso ficou guardado assim dentro de mim, né, por diversos dias, e eu sempre fui muito de dividir isso com o meu líder, eu sempre fui muito de conversar, né? Isso eu sigo até hoje. Ele saiu da empresa já, mas a gente ainda tem um relacionamento bastante bacana, né? Isso é muito legal. Mas eu me questionava, nossa, mas a empresa cobra isso da gente, só que às vezes a empresa toma um tipo de atitude que a gente não sabe o porquê que a gente está sendo punido ou porquê que a gente tá sendo falado dessa maneira e não como aqueles que deveria ser de algum modo assim. Muitas das vezes o líder, ele acaba, né? Pelo menos o líder que eu tive, como era de vendas que eu trabalhava, então ele cobrava, tipo, algumas pessoas que, no meu ponto de vista, não deveria estar ali, né? Naquela reunião, não deveria estar ali naquele momento, mas eu sempre entendi que era necessário falar para todos, porque, assim, às vezes se trata de uma coisa que ocorreu com um dos operadores, mas que pode acontecer amanhã comigo. E às Pode vezes, servir de exemplo, tipo, né? exatamente. Então, hoje eu sigo até um pouco, assim, não o perfil dele de liderança, mas algumas atitudes dele, hoje eu costumo seguir, né? Só para deixar gravado, que eu acredito que ele também vai ver, é o Ala Vinícius, ele também foi da Atento, hoje ele não faz mais parte da Atento, né? Ele saiu, mas sempre vale a pena a gente relembrar das pessoas que sempre torceram por nós, né? Sim. Independente da circunstância, eu sempre fui muito curiosa, né, em diversos aspectos, em diversos indicadores. E eu sempre falava, para que que serve isso? Para que que serve aquilo? E ele sempre me direcionou. Ah, isso serve aquilo, isso serve para isso. Então, isso foi de alguma maneira, me despertou, de algum modo, para me tornar um dia supervisora. Eu acho, poxa, legal, Quanto né? tempo você ficou como, Atenção, como operadora, Priscila? operadora. É. Na Tento eu tenho 3 anos, mas no produto de vendas eu fiquei 1 ano e 2 meses. E aí você é supervisora há quanto tempo? Tem 8 meses. Ou seja, em menos de um ano você já virou supervisora e já tá causando aí na vida Isso, de eu tô todo causando esse mundo. impacto aí. Impacto positivo, vamos deixar muito Sim, claro, com né? Por favor. certeza. Muito bom. Desculpa, continua o que você estava explicando. Por que você pensou nesse programa? Eu pensei porque muitas das vezes, como eu havia dito, eu era cobrada por coisas que eu não sabia. Então, eu pensei comigo mesmo, se um dia eu me tornar líder, antes de eu cobrar um posicionamento do meu operador ou colaborador, ele vai entender o porquê que ele está sendo cobrado. Então é Entendi. muito tipo a transparência, né? Eu sempre trabalho da melhor forma possível. Eu falo, gente, isso serve para isso. Toda a minha equipe, né? Toda sexta-feira a gente faz uma dinâmica bacana relacionada à empresa, não foge muito.
tanto a proximidade dos meus colaboradores, para eles se conhecerem, para eles terem uma certa proximidade como equipe mesmo, porque a equipe ela tem que dar uma mão aos outros para que a gente possa chegar num resultado que seja bom para todos, né? Com De uma certeza. forma positiva, de uma forma coletiva. E muitas das vezes, quando eu pensei, né, nessa ação, né? Porque eu falei, poxa, eu não tive essa oportunidade, mas eu acho que eles merecem ter, independente de cada pessoa, independente das suas personalidades. Eu acho que cada um deve ter, sim, a oportunidade, né, de conhecer coisas novas. Isso não é nada mais, nada menos que conhecimento. Isso é verdade. Se amanhã ou depois é, independente de quem seja, quiser fazer um processo escalada, que seja para supervisor, que seja para monitor, que seja para qualquer área dentro da Atento, eles vão saber, tipo, que sabe que, tipo, independente da área que eles estiver, eles vão saber que eles vão ter que ter um tipo de posicionamento e eles vão entender o porquê quando a chefe dele cobrar um posicionamento dele, quando que ele deve se impor, que eles vão entender realmente mais o perfil de liderança, por que que ele está sendo cobrado da chefe dele. Você mais ou menos já respondeu a minha próxima pergunta para você, que era, na verdade, eu queria saber como que você acha que essa atitude, esse gesto de você ter criado esse programa de supervisor por um dia, como que ele impactou no desenvolvimento da equipe, ou se você acredita que impacta de alguma forma no desenvolvimento da equipe. Ah, com certeza. É, como eu havia dito, né? Conhecimento nunca é demais. Eu sempre gosto de deixar as coisas muito certinhas. A Tabata que não me deixa mentir. Às vezes eu tenho um certo posicionamento, às vezes eu me cobro muito, porque, mas assim, mas nunca vão poder dizer que a minha equipe não sabe de nada, ou não sabe dos indicadores, ou nunca foi apresentado. Olha, isso daqui é o gestão à vista, olha, isso aqui é o timesheet, olha, esse é o monitora. A minha equipe, todos eles sabem para que serve cada tipo de indicador. Então, isso é muito bacana. Querendo ou não, ele já tem o seu diferencial. Por entrar numa empresa, ou seja, da Tento, ou seja, numa outra empresa, para que serve cada tipo de ferramenta. Pode ser útil amanhã ou depois na trilha de carreira profissional deles. Com É um certeza. Então, diferencial, é com conhecimento. certeza. E é aquilo, né? Quando você ajuda, quando você dá a possibilidade deles se colocarem no seu lugar ou no lugar de um supervisor, já abre a cabeça deles para enxergar a empresa de uma Sim, outra forma, né? sim. E aí eu queria E saber, esse. então. Ai, desculpa, pode falar, Priscila. Não, pode falar, imagina, pode falar. Eu queria perguntar, então, para vocês duas, na verdade, como que funciona o programa? Como que você, Priscila, pensou nisso? Como que você começou a colocar em prática? E para Thalita, como que foi para ela essa experiência? A gente leu um pouquinho naquele post do LinkedIn que ela fez, mas eu quero saber como que foi essa experiência. Eu acho que quem pode falar um pouco de experiência, de vivência, se foi bom ou ruim, eu acho que a Tabata vai saber se expressar um pouco melhor Com nessa certeza. pergunta. Por favor. É Thalita ou é Tabata? Agora eu tô confusa já. É que eu chamo, Thalita é Thalita Tabata. Tabata, mas eu chamo Ah, ela de Tabata entendi. porque na minha equipe tem outra Thalita. Ah, não, Aí ela é faz a total Tabata. sentido. Tá bom, É, então, por favor, Tabata, Thalita, obrigada. Tabata. Eu gostei muito, né? Eu falei para Pri, né, que ao longo das empresas que eu passei, eu conheci muita gente, assim, que era muito, muito, muito boa, muito técnica, que sabia o que estava fazendo, mas essa parte, sim, eu acho que a Priscila lá tem um fator humano. Então, a experiência, né, quando ela falou, aí até falei, nossa, né, como será, né? Fiquei brincando assim, tipo, ai, já traz a carta de demissão já para mim, né? Porque eu vou acabar com isso aqui, né? E foi muito legal. Eu gostei muito da questão de organização da Tento, porque eu já estive no call center, mas eu sentia que faltava algumas ferramentas. Então, assim, por parte de um supervisor da Tento, do que eu vi, que já seria algo que eu gostaria de fazer, né, por causa de gerenciamento de pessoas, mas é muito certinho, é muito cada coisa no seu lugar. Então, assim, são ferramentas que com 3 cliques você consegue já arrumar uma folha de ponto, que você consegue, assim, é nítido o painel, né?
E às vezes eu estava lá na minha PA e aí eu olhava para o painel assim, eu falava, nossa, o que é aquele 90% que está verde ali, né? E foi a primeira coisa que eu perguntei para a Pri, eu falei, que é isso? Né? Eu também gosto muito de questionar, né? Eu acho que eu questiono bastante, né? Mas foi muito legal. A dinâmica, a Pri deixa a gente bem à vontade, claro, né? Colocando no âmbito profissional, mas foi muito bacana que nós fizemos, né? A minha dinâmica foi a parte lá da verdade e mentira, em questão de persuasão aí das pessoas também, que a gente precisa, né, na hora do call. Mas foi muito legal, eu gostei muito. E como que funciona, Priscila, por exemplo? Vamos supor que eu sou da sua equipe e eu quero participar desse supervisor por um dia. O que eu tenho que falar pra você? Ou você tem uma escalinha de cada um vai de uma vez? Como que você se organiza nesse sentido? Na verdade, não tem escalinha. Eu escolho aleatoriamente. Mas claro que, tipo, pensando no meu resultado, eu comecei pelos ofensores de resultados. Porque eu queria entender se o desvio dele era porque não conhecia algumas regras em si. Será que ele está fazendo isso porque ele acha que isso não vai gerar isso? Será que ele está fazendo isso porque ele acha que é o certo fazer isso? Então eu comecei principalmente pelos ofensores, né? E aí eu expliquei, olha, aquele dia, aquela situação que você agiu assim, vamos ser sincero comigo. Foi porque você achou que isso ia ser assim, não foi? Olha, eu pensava assim, eu imaginei que você pensava assim. Então vamos fazer o seguinte, agora você não vai mais fazer assim, agora eu estou te ensinando como que faz. Se você fizer isso, você vai impactar isso, que seria nos indicadores do log, deslog, né? Também eu entro muito no critério do faturamento da empresa, porque isso a gente deve deixar bem claro para o colaborador, que assim, às vezes, não digo do modo geral, mas eu tenho muitas pessoas jovens na minha equipe, né, adolescente mesmo, que às vezes não tem noção, não tem dimensão de quanto isso vai custar um dia de trabalho deles, o quanto isso vai custar para a empresa em faturamento, o quanto que eles A perdem visão por do você não todo, vir né? trabalhar. E eu digo do modo geral. Então, quando eles sentam ali comigo, principalmente os ofensores, é esse ponto de vista que eu coloco para eles. Pode até parecer um pouco rude, grosseira da minha parte, mas assim, é uma frase que eu ouvi e hoje eu entendo um pouco mais por estar, né, num cargo de liderança. Cuide da empresa como ela fosse sua. Isso, para mim, eu sigo uma risca, né? Para mim é primordial a gente sempre relembrar desse ditado, porque se você não cuidar do seu local de trabalho, quem vai cuidar por você? E é E um fica trabalho aquela de coisa de todo uma. mundo, né? Isso, que é o trabalho de todo mundo. E fica aquela casa muito bagunçada, e aí depois você não vai conseguir mais colocar em ordem. Isso é Então é verdade. necessário você, desde o do princípio, desde o início, deixar claro: olha, aquela falta lá que você teve naquele dia, por tal motivo, você acha que valeu a pena? Tudo bem que para você pode parecer uma falta, mas para a empresa não, porque ela conta com você. E eu não digo de contar com você por conta do número que você representa, mas desde o seu RE até o seu log, a gente conta com você. Os seus colegas contam com você também. Então, se você não vir, é como se fosse como posso dizer? Uma gradinar, eu esqueci o nome de uma ferramenta. Um precisa do outro, né? Porque se você faltar, você vai sobrecarregar o seu colega e vice-versa. Então é Exato. necessário, se você realmente esteja bem, poder vir trabalhar e fazer o seu trabalho, venha, né? Então eu friso muito isso, friso muito do lado da empresa, do financeiro, friso muito o resultado equipe, o resultado operacional, o resultado individual, né? Então eu coloco todos os pontos de vista. O que que isso pode acarretar na sua carreira profissional? O que que isso pode acarretar no grupo, na equipe, Isso é para muito deixar um pouco legal. mais visível, né, esse ponto de vista tanto para eles e para mim. Muitas das vezes eu tenho, né, uma certa liberdade com alguns operadores meus, por estar mais tempo na equipe comigo. A gente tem uma liberdade sim bacana, só que dentro do limite.
Eu tenho um colaborador meu que ele é muito engraçado, né? Ele sempre faz piadinha dele e eu dou risada porque, tipo, ele é assim, ponto. Então tem pessoa que você não vai conseguir moldar ou mudar, ela vai ser assim. Sim. Mas é uma coisa que eu aprendi pra mim. Se ele tá tendo a oportunidade de enxergar as coisas, seja mais clara pra ele, eu ia optar por agarrar essa oportunidade. Porque é aquele ditado que a gente quer, que mãe sempre fala, né? Já que você não quer ouvir, a vida vai te ensinar. E realmente a vida Exatamente. ensina a gente da pior forma possível. Isso é verdade. E aí, diante de tudo isso, então, a Priscila explicou pra gente um pouquinho de qual que era o intuito dela, né, com todo esse programa. Eu queria saber da Thalita, afinal. Você acha que agora você entende um pouco melhor qual que é o trabalho de um líder? Você entende um pouco melhor os indicadores que influenciam no seu trabalho no dia a dia por causa desse programa, desse dia que você participou aí? Sim, com certeza, Adriele. É, eu já, como eu falei, já tinha tido experiências em call center, né, treinamento, inclusive. Então, eu tinha uma breve noção, mas nunca me foi apresentado, né? A gente só via gráfico e é isso e é aquilo. Então, foi bem diferente, né? Então, assim, como controla, como que é feito. Olha, né, às vezes a Pri fala pra gente, fala assim, não, eu tô vendo aqui, eu vejo tudo, né? E realmente, dá pra ver tudo, dá para acompanhar, né? Foi bem legal, a experiência foi realmente ótima, né? E o conhecimento, com certeza, que foi assim, foi um dia, mas, nossa, foi um dia muito, muito válido. Foi um dia que eu saí muito bem do meu expediente de trabalho. E você acha que mudou a forma como você trabalha, de alguma forma, essa experiência que você teve? Eu acho que muda mais né, da parte de responsabilidade. Não sei, né, a Pri pode falar, mas eu acho que eu tenho. Mas eu acho que muda na questão mesmo de equipe. Eu sempre defendi a parte de times, né, que é melhor quando se trabalha em grupo, quando se tem alguém para você compartilhar. Mas quando você vê que às vezes, por exemplo, o TMA, né, que eu falo muito, e aí eu falo para a Pri, não consigo diminuir, né? E aí falou, não, calma, que tem outras pessoas que aí conseguem balancear, né? Então, nisso, assim, eu vi que a parte de equipe, ela é, assim, para mim, ao meu ver, já era importante, agora ela, para mim, é o mais importante, realmente, que não dá para um ser muito bom né, e ter dois, três que acaba com tudo. Então, tem que estar todo mundo ali junto, trabalhando e vendo tudo. Muito bom. E você tá pronta, então, pra ser líder? Já pode pegar a cadeira da Quero, Priscila. quero, Tá vamos. fácil. Tá Sim, fácil. Muito bom. Isso é muito legal de ver, porque a gente. Eu pelo menos, eu falo muito pro meu gestor, eu falo muito pra ele que eu não sei como ele consegue fazer o trabalho que ele faz todo dia, porque muita coisa não chega na gente, né? Ele segura muita coisa pra que a gente consiga fazer o nosso trabalho no dia a dia. E justamente esse trabalho de colocar vocês ali pra entender um pouco dos indicadores, o que a sua atitude impacta no trabalho da equipe, no resultado do time inteiro, isso é muito legal, porque você vê, de fato, o quanto ela precisa gerenciar o trabalho de vocês, assim, isso é muito legal. E aí, por fim, então, eu quero saber a última pergunta, eu juro. Senão a gente ficava o dia inteiro conversando, mas a última pergunta eu juro. Que sugestão vocês dão para que as equipes da Atento continuem se desenvolvendo? Eu vou começar com a Priscila. Qual que é a sua sugestão, Priscila? Bom, a minha sugestão, na verdade, é uma coisa que eu sempre pensei, né? Quando o produto da NET e da Claro acabou, eu tive a oportunidade de ser realocada, e foi para a Intermédica, o produto no qual eu atuo hoje. E entrar naquele critério. Por que que eu fui escolhida em uma operação que era basicamente 400 colaboradores? É aí onde diversas pessoas perguntam, por que ela e não eu? É uma pergunta bem clara e objetiva. Porque eu chegava todo dia no meu horário, eu logava todo dia no meu horário, independente do que acontecia, né, com o meu líder, com o meu colega do lado, eu fazia o meu. Claro que a gente tem que pensar no coletivo, a gente tem que pensar no coletivo, só que tem o nosso individual que a gente também tem que trabalhar e a gente precisa querer. Para a gente poder chegar
vamos supor, aonde eu cheguei hoje, claro que não foi fácil, né? Foi muita coisa que eu tive que aprender, foi muito passos que eu tive que dar no escuro, mas hoje eu sei que valeu a pena. Mas é necessário a gente nos testar, né? Por mais que às vezes, assim, eu não tenho capacidade para estar onde você está, eu acho que eu não sirvo para isso, eu acho que isso não é para minha vida, não, eu não é bem por aí que eu quero ir. Mas se você não der o primeiro passo, você nunca vai saber. Eu sou uma prova viva disso, né? E eu falo com muita propriedade. Também vou citar, né, a minha líder, a B. Cláudia Santos, hoje ela está na Croton, né? Eu lembro quando eu era assistente ainda da Semac, né? Ela falou, Priscila, eu vou te desenvolver e você vai se tornar supervisora, né? Ela viu algo em mim que eu não enxergava, mas não porque eu não tinha capacidade de estar onde eu estou hoje, mas é porque realmente tem certas coisas que passam despercebido e as pessoas que estão de fora enxergam e você não enxerga. E eu falei, será, meu? Aí também tem, né, o Paulo, que era o meu gestor, hoje ele também está na Croton, né? E ele sentou uma vez, você quer ser supervisor? Ele me fez essa pergunta, era bem no início da operação, né? Eu acho que tinha, uns 3, 4 meses de operação. E aí eu simplesmente, né, eu já tinha pensado na possibilidade, então por isso que muitas das vezes eu tenho uma resposta na ponta da língua, porque eu sempre penso no amanhã, sempre penso no que pode acontecer daqui a pouco. Hoje não mais por conta do cenário que a gente está vivendo, então eu estou vivendo hoje um dia de cada vez, né? E aí eu disse com essas palavras para ele, como eu estou no cargo de assistente operacional, primeiramente eu quero aprimorar como gestão de pessoas. Eu quero saber como lidar com pessoas, porque eu sei que diversas pessoas são diferentes, têm as suas personalidades, têm as suas virtudes e têm a sua filosofia de vida, né? Que é aquela que a gente traga até do berço, que a gente leva, enfim. E aí eu disse para ele, Paulo, no momento não, porque a operação é nova, eu não tenho muito conhecimento. Daqui um ano, foi exatamente isso. Eu falei, se daqui um ano surgir a oportunidade, eu vou prestar, mas não pela minha capacidade, porque eu sei que eu já estou um pouco assim avançada, já vou conhecer um pouco melhor as pessoas, já vou ter um pouco de domínio sobre gestão de pessoas, que hoje para mim é primordial você saber lidar com pessoas. E Sim. muitas das vezes não é o que você fala, é como você fala. Porque você pode falar, que nem muitas vezes, Otávio, tá demais, hein? Falar com um tom de brincadeira, meu, você não entendeu? Tem uma diferença, tem um peso da forma que você fala. Então eu tomo muito cuidado com isso, exatamente por isso, porque tem pessoas na minha equipe de personalidade fortíssima. Então cada pessoa você tem que saber chegar, você tem que saber conversar, tem que chamar ela no particular, sem exposição nenhuma. Então é muito bacana isso, entendeu? Mas hoje a mensagem que eu deixo para aquelas pessoas que realmente queiram, porque tem que partir delas, queiram um bom crescimento profissional, que queiram uma oportunidade, primeiro você tem que fazer por onde, né? Antes de você ser o exemplo, você tem que ser o exemplo. Não adianta, eu vou ser isso amanhã e hoje tudo bem, as pessoas ela muda. Mas as pessoas, infelizmente, elas vão te julgar pelo que você era, não pelo que você se tornou. Isso é para a vida. Até hoje, às vezes, assim, não comigo, mas ouço em outras pessoas, na vida mesmo, né? Mas quem era fulano? Fulano há tempo atrás era aquilo. Então, acontece que a pessoa, ela nem acredita em você, ela não acredita na sua evolução, de que você pode mudar e que você é capaz de mudar. Então, hoje, para aquelas pessoas que acham que a Atento é uma empresa pequena, que não pensa em vocês, que não pensa em crescimento, vocês estão totalmente errada. A Atento, ela tem muitas oportunidades de crescimento. Pare de ficar se questionando, de falar mal da empresa, de falar dos seus benefícios, de falar da ferramenta, de falar de condições de trabalho, e se permita-se conhecer um pouco mais a empresa, conhecer a trajetória da empresa. É necessário você se autoavaliar, né? E ver se realmente é o que você quer.
visita a página de projeto escalada, olha lá certinho, vê se essa escalada serve para você, se vai, né, aprimorar seus conhecimentos, se isso vai ser bom para você, dar um passo para você ter essa oportunidade, ter uma carreira profissional brilhante. Mas isso só vai depender de você. Não adianta você falar, a Atento não faz nada por mim, quando tem processo, e aí passa aquelas pessoas que mais têm benefícios, aquelas que é preferida do chefe, aquele que quer puxar saco. Não. Talvez passe aquelas pessoas que realmente estavam se preparando, que você nem sabia, e quando teve uma única oportunidade, ela agarrou, diferente de você. Que só reclamou, só falou do seu colega, e você não ficou feliz pelo sucesso do outro. Mas isso não significa... Sim, isso não significa que você não pode amanhã estar do lado do seu colega. Mas isso vai depender das suas atitudes, das suas ações, do seu posicionamento. É um trabalho de todo dia, né? Do trabalho de todo dia. Mas isso tem que partir de você. Não da empresa, não do seu líder imediato. O seu líder imediato, ele vai te ajudar. Mas quem vai fazer por onde, quem vai chegar lá vai ser você. Você vai estar sozinho. Já anotei tudo. Agora ninguém me segura mais nessa empresa. Thalita, qual que é a sua dica para o pessoal continuar se desenvolvendo aqui dentro? Eu acho que a troca de conhecimento, ela é sempre válida, né? Eu costumo dizer que quanto mais você ensina alguém, mais você aprende. E um dia eu tive um treinamento, né, falando de frase, e eu levo para minha vida, né? Então, assim, ninguém é tão bom que não possa aprender algo com alguém, né? Então, eu acho que é isso, é saber ouvir, trazer para perto, ter essa parte humana, né? Porque ninguém vai trabalhar como máquina, vai ter algum dia que a pessoa não vai estar legal, e assim, nossa, ela não está legal, então tchau, não quero, né? Então eu acho que você tem que saber lidar com a sua equipe, você tem que estar junto com ela, porque ela faz por você, você faz por ela, e todo o conhecimento que se adquire, né? Seja uma pessoa que é o primeiro trabalho, seja uma pessoa que ela está há 15 anos naquela empresa, elas sempre vão poder passar um conhecimento para outra. São vidas diferentes, são pessoas diferentes, dificuldades diferentes, né? E formas, principalmente, de aprendizagem diferentes. Então, eu creio que, sim, que o fator humano, a parte de conhecimento, seja total importante, né? Para seguir aí carreira, para conseguir, né, um emprego dos sonhos, né, um cargo, enfim, eu acho que é isso. É muito legal de ver o que vocês estão falando, porque de uma forma talvez até bem inconsciente, vocês estão aplicando alguns dos nossos valores, dos valores da Atento no dia a dia de vocês. Então, sim, a Priscila falou bastante de ter o senso de dono, né? De, eu sou o dono da empresa, de cuidar como se fosse nossa, né, a empresa. Muita coisa do que a Thalita falou tem a ver com accountability também, que é muito aquela coisa de cumprir com o meu, de fazer o meu trabalho direitinho, de não dar desculpa, e isso é muito legal, e é isso que a gente quer ver todos os dias aqui dentro da Atento, né? Então, meninas, muito, muito, muito obrigada pelo tempinho de vocês, que vocês tiraram pra conversar aqui comigo, eu adorei, já anotei todas as dicas, agora eu quero ver quem que vai me segurar nessa empresa, que eu vou pra Lua agora também. Mas é isso, contem com a gente aqui também. Sempre que vocês tiverem novidades aí, a gente quer saber pra gente espalhar coisas boas aqui pela Atento, certo? Perfeito. Tudo bem, Adriele. A gente que agradece pela sua participação, por ter tirado um tempinho para nos ouvir. Imagina, estamos aqui pra isso. Muito obrigada, meninas. Eu agradeço. Até a próxima. Um ótimo dia. Até a próxima. Você também.